Caro estudante, vou conversar com a arquiteta Floriza Meira, uma das proprietárias da Marel, sobre custos e orçamentos. Floriza, uma das principais dificuldades é a gente conseguir compatibilizar a questão do custo do orçamento com o desejo do cliente, do que ele busca no projeto de planejados. Dentro da Marel, como que vocês trabalham nessa questão? Bom, Letícia, é um assunto sempre muito delicado com o cliente você falar sobre custo. Como eu falei anteriormente no assunto briefing, né, sondagem, uma das coisas que se tenta desenvolver no processo de sondagem é tentar que o cliente, pelo menos, nos dê parâmetros assim, de investimento, quais são as expectativas dele, porque isso vai nortear as questões e as escolhas que a gente pode ter hoje dentro do portfólio da Marel. Porque hoje, uma das coisas que facilita o trabalho, que vai facilitar o trabalho do design e também facilita para o cliente final, é a nossa variedade de produtos. Então, eu tenho desde materiais que envolvem uma tecnologia ou um acabamento mais refinado, ou uma tecnologia mais desenvolvida ou um acabamento mais refinado, como também tem o material, seria o básico, seriam corrediças mais básicas, e dessa forma eu consigo atender tanto o cliente que vem para um investimento mais simples, quanto um cliente que assim, tem sonhos e expectativas bem mais altas. E aí, no briefing é que a gente tenta fazer essa leitura para que o projeto ele já vá caminhando no sentido mais adequado. Com relação a sugestões que a gente pode dar ao design, certo? A escolha dos materiais, por exemplo, e que a gente possa desenvolver o projeto inicialmente junto com ele como um projeto ideal, certo? Com todas as expectativas do cliente, com todas as qualidades possíveis, com os nossos diferenciais, e que fique aberto ao cliente junto com o designer, né, se tiver um profissional acompanhando, a escolha de que o cliente faça as opções, ou seja, eu quero que a minha cozinha seja simples, mas eu quero que a minha sala trabalhe com um material com um requinte maior como a laca. Eu quero que o meu quarto tenha uma TV com uma tecnologia que eu possa embutir no próprio guarda-roupa, ou eu vou ter um sistema de automação para abertura dos meus basculantes, digamos, no meu quarto de estudo. Essas vão ser as escolhas que o próprio cliente vai poder fazer aqui dentro e que vai nortear. De fato, assim, a escolha será do cliente, onde ele vai querer, onde ele vai depositar, digamos assim, onde é que ele vai topar. Eu ganho aqui, certo? Porque aqui a minha expectativa e o meu desejo é maior e eu consigo economizar numa outra parte que para mim tem um valor menor, digamos assim, uma valoração menor. Então a gente consegue, hoje na Marel, fazer esse equilíbrio, né? E o design, o profissional vai fazer esse trabalho. Assim, o que a gente aconselha, no final das contas, é que ele venha com um projeto completo e que aqui a gente vá fazendo esse jogo do ganha-ganha. Ganho aqui, perco ali, equilíbrio. E aí a gente busca esse equilíbrio entre o desejo e a estética. Existe a possibilidade de se fazer um projeto mais enxuto, sem perder espaços para guardar. Por exemplo, eu posso ter num guarda-roupa, num armário para quarto, 4 ou 5 gavetas para guardar camisas. E em vez disso eu posso trocar por prateleiras, que eu vou manter a mesma área de armazenagem, porém eu vou suprimir um custo mais alto, que é a utilização das gavetas. Então eu consigo manter a peça, porém mais enxuta, de forma mais enxuta. Eu consigo manter o espaço de armazenagem e consigo destinar aquele valor, digamos, para outras situações de projeto que sejam mais importantes para o cliente. Digamos, a sala ou o acabamento desse próprio quarto sendo um material mais sofisticado, ou eu ter uma porta de vidro e espelho. Consigo fazer esse equilíbrio. E essa é o nosso trabalho de consultoria aqui, tanto com o cliente final quanto com o design e o arquiteto, é essa orientação. Seria essa a sugestão que a gente dá. Quando se precisar, buscar sempre o equilíbrio entre a questão financeira e também as necessidades e anseios do cliente.
Então dá para você buscar esse equilíbrio. É uma questão de prioridade, né? É, basicamente de prioridade. Ainda conversando sobre custos e orçamentos, um outro mito, se assim podemos dizer, é a questão de imóveis planejados e marcenaria. De que forma que o designer pode trabalhar com isso? Como discutir essa questão de um custo maior ou menor, as vantagens e desvantagens de trabalhar com diferentes fornecedores? Essa é uma questão bastante polêmica, não é? Quando é que se vai para uma loja de planejados, né, como designer, ou quando se faz opção por marcenaria? Se eu não for focar simplesmente nas vantagens óbvias, né, para alguns, que é que uma loja de planejados, eu tenho um CNPJ, eu tenho garantias, eu tenho pelo menos 5 anos de garantia, eu tenho uma assistência técnica, né, toda integrada. Se eu não for simplesmente por essa questão lógica, eu vou ter também a qualidade de um produto industrializado, certo? Onde você também tem controle de qualidade do produto que sai da fábrica, onde você tem um acabamento final que é diferente de um acabamento artesanal, onde o profissional, por melhor que ele seja, ele vai fazer o trabalho de colagem manualmente e vai fazer também os recortes, uma série de coisas de uma forma que ele não vai ter no final como garantir essa qualidade e essa durabilidade, né? E como ele não é uma empresa, como ele não tem um CNPJ, mais adiante, digamos, a pessoa que fez a opção pela compra vai ter que confiar ou não vai ter no que se amparar no caso de uma situação, no caso de um problema. Ninguém quer ter problema, mas a gente pode repensar isso daí, né? Agora, custo hoje, as lojas de modulados, inclusive a Marel, hoje a gente tem a diversidade que consegue atender com as mesmas garantias, tanto num móvel mais sofisticado quanto um móvel mais simples. Então, se custo hoje é uma das opções que carreia, né, que está levando o profissional para a marcenaria, é possível que seja um engano nesse caso, certo? Assim, ele vai atrás de preço, mas, por exemplo, uma das coisas que pode facilitar para o seu cliente fazer a compra, o investimento, por exemplo, é a possibilidade de parcelar a sua compra, que hoje numa loja de planejados você pode parcelar até em 24 meses, 30 meses. Você tem plano, porque no CNPJ você tem plano de financiamento. E uma marcenaria, por exemplo, normalmente se trabalha 50% de material, de recurso com risco e 50% com a entrega. Então, assim, hoje cada vez menos se trabalha, né, os profissionais estão trabalhando com esse tipo de situação da marcenaria por conta disso, por essas dificuldades, né? Agora, quando é que um profissional vai trabalhar como marceneiro? É numa situação onde um móvel modular, um móvel planejado não vai poder atender, alguma coisa que seja realmente muito específica, ou às vezes um trabalho de porta ou de resgate de um armário que já foi confeccionado fora de medida, fora de padrão, aí certamente vai ter que se recorrer a esse tipo de profissional, certo, quando for alguma coisa que não se possa modular. E um pouco em contraposição a essa ideia, vamos supor quando a gente tem um cliente que não tem restrição nenhuma de orçamento e ele gostaria de investir em tecnologia, em tendências, o que hoje vocês possuem dentro dessa área e sugeririam para um cliente desse perfil? Olha, a Marel, assim, aqui os nossos consultores, isso aí são valores nossos, a gente vai estar sempre oferecendo ao cliente o que há de melhor, tanto em termos de possibilidades em tecnologia, em benefícios, como também as novidades em termos de tendências e lançamentos. A gente vai estar sempre oferecendo. Se o cliente quiser, é que a gente pode simplificar, mas a Marel vai estar sempre oferecendo. O que eu investiria como designer e como usuária seria sempre nos acabamentos que tornam o ambiente mais glamouroso e também nas tecnologias que tragam algum benefício, algum conforto imediato, como, por exemplo, a parte de automação, ou, por exemplo, as gavetas que hoje você tem um deslizar suave e que ela tem um sistema de amortecedor. E além da vida útil que ela prolonga da gaveta, você não tem o barulho, né,
bater a gaveta. De bater a gaveta, de bater as portas, que efetivamente isso traz um conforto, uma tranquilidade e uma durabilidade no produto. Então eu investiria nisso daí, certo? Basicamente, isso é uma das coisas que a Marel tem para oferecer. O resto, o limite aí é a imaginação do design e o desejo do cliente. O que ele quiser, os anseios, a gente estamos aptos assim a oferecer. Ótimo. Gostaria muito de agradecer sua participação e a da Marel por nos receber. Acho que essa conversa foi muito esclarecedora pela questão de custo e orçamento, que é algo que as pessoas normalmente têm receio em discutir. E eu acho que esses pontos foram fundamentais para esclarecer como que o projeto pode trazer benefícios sempre pensando no cliente, né? Como ele não precisa abrir mão do que ele deseja e como eu posso reduzir custos e otimizar o projeto. Vai vir sempre do profissional, né, conseguir conciliar essas duas coisas. Exatamente, foi como você falou, a questão de priorizar, né? De novo, um bom briefing, uma boa conversa, ou com o cliente direto, né, com o cliente final, ou com o próprio designer, que já fez essa primeira leitura para a gente dar essa orientação, né? E assim, eu agradeço também a oportunidade da Marel mostrar um pouco aqui do nosso espaço, de como a gente desenvolve esse trabalho, né? Torcer aí pelos estudantes, quando quiserem conhecer a Marel, estão convidados para virem presencialmente também. Ótimo. Espero que você tenha gostado. Aproveite para tirar dúvidas no fórum, para compartilhar suas opiniões, enviar sugestões e até a próxima aula.